Bem, boa tarde a todos. É com imenso prazer que venho novamente a Belo Horizonte participar agora do 17º Congresso Internacional de Direito Tributário. Quero cumprimentar a presidente desta mesa, Cristiane Botelho, aos ilustres presidentes honorários da Abradit, Sacha Calmon Navarro Coelho e Isabel Derzi, o presidente desta instituição, Eduardo Madeira, o coordenador científico, Igor Maurer Santiago, toda a comissão organizadora, todos os senhores participantes. E quero dizer, inicialmente, que é uma satisfação ouvir sempre o professor Roque Carrasa, com a sua forma clara, como foi ressaltado, didática, com uma exposição cristalina a respeito do que ele pensa ser a Constituição, a Federação Brasileira, na sua pureza jurídica, na sua concepção eminentemente jurídica. Eu tive uma experiência no ano passado muito interessante, que foi compor a comissão de especialistas do Senado Federal sobre o Pacto Federativo. Fizeram parte dessa comissão juristas, 3 grandes economistas, 3 grandes administradores da coisa pública e mais 3 figuras eminentes que formaram o grupo, com a incumbência de falar sobre de tratar dos problemas do Pacto Federativo. Desde logo eu pensei, mas será que pode falar no Brasil em Pacto Federativo? Quem fez esse pacto? Não há Pacto Federativo no Brasil, isso é a Federação Brasileira, né? Mas em todo caso, o nome era esse e assim começamos as discussões. A primeira tarefa foi assinalar os problemas ligados, envolvidos na concepção da federação, assim como ela é no Brasil, não como ela deve ser. Eu ouvi as manifestações anteriores e acabo de ouvir a do professor Roque, mostrando o que é a concepção, o que ela deve ser em termos jurídicos. Mas, lamentavelmente, a Federação Brasileira tem muito pouco a ver com tudo isso que foi dito. Não que eles estejam exagerando, estejam enganados, não, estão corretíssimos. Eu participo dessas posições. Todavia, a minha experiência nessa comissão foi, digamos assim, lastimável em termos de verificar que a Federação Brasileira está nesse estado de indigência, de desequilíbrio, de desorganização total. Pois bem, sabem todos os senhores que o Brasil era um Estado unitário e com a queda do Segundo Império, com a queda da monarquia e com a instalação da primeira Constituição republicana, 1891, aquele sonho de um Brasil mais organizado, de um Brasil mais bem distribuído, de um Brasil democrático, foi, digamos assim, materializado e adotou-se a forma federativa.
Essa forma federativa persiste de 1891 até hoje, todavia passou por uma série de contingências. E vamos falar aqui apenas na Revolução de 30, na Revolução no Estado Novo, 37, no golpe militar de 64. Neste intervalo de tempo, nesse entretempo, foi ocorrendo, mediante uma força centrípeta, o fortalecimento desmedido da União Federal. O professor Roque salientou bem, não é união simplesmente. Não existe união. Evidentemente que união carece de uma qualificação. União federal. Foi ocorrendo um fortalecimento. E esse fortalecimento foi ganhando corpo, foi ganhando proporções cada vez maiores. Até o ponto em que a União tomou uma deliberação muito interessante. A princípio, ela absorveu a dívida dos municípios e dos estados. Todos os municípios e todos os estados passaram a ser devedores da União, e não mais dos credores, dos credores particulares, ainda que nacionais ou internacionais, pouco importa. A União se tornou credora. E esse fortalecimento veio a trazer, primeiro, um enriquecimento, veio a mostrar um enriquecimento grande por parte da União, mas veio a trazer um poderio político imenso para a União em face dos estados e dos municípios. Eu também entendo que, na pureza da concepção ideal de federação, os municípios não integram a federação, muito menos o Distrito Federal. Seria a federação dos estados. Tanto é que os municípios não participam da vontade nacional, não elegem senadores, portanto, as manifestações do Senado não envolvem os interesses dos municípios diretamente representados. No Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, idem. Mas, como a Constituição diz, e nós estamos muitas vezes habituados a seguir o que a letra da lei assinala, vamos continuar, vamos passar por alto por esse dado. A verdade é que a União foi se tornando mais poderosa em termos políticos, mais poderosa em termos econômicos e mais poderosa em termos jurídicos. Vejam para onde vai aquela igualdade, aquela paridade, aquela isonomia que há de existir ali onde houver uma federação. Juridicamente, numa simples análise do texto constitucional, nós vemos as competências tributárias da União. 7 impostos, embora um não esteja sendo ativado, não tenha sido criado ainda, mas está na competência da União. Conta 3 dos estados, 3 dos municípios. Além disso, as outras competências. Por exemplo, a competência das contribuições de intervenção no domínio econômico. Reside aí um dos pontos pelos quais a União não tem o menor interesse em qualquer tipo de reforma tributária no Brasil. E vejam, fala-se de reforma tributária, reforma constitucional tributária, reforma de fundo, desde o advento da Constituição de 88. Com prazo para revisão, já começaram a pensar numa reforma, que é muito comum no Brasil. Ao invés de enfrentar as dificuldades da implantação da lei, pensa-se logo, vamos fazer outra lei, vamos reformar, etc. Mas, desde aquela época, se tenta uma reforma estrutural. Assim, no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, no primeiro, no segundo, no governo do presidente Lula, no governo de Collor, né? No primeiro governo de Lula, no segundo governo de Lula, agora fez parte da campanha da presidente Dilma, uma reforma constitucional
de peso, uma reforma estrutural. Nada, absolutamente nada. Entre outras coisas, por uma razão muito simples. O Estado brasileiro, juridicamente, é muito complexo. Nós temos 4 ordens de normas. As normas municipais, estaduais, federais e as nacionais. São 4 ordens que devem se integrar para formar um todo harmônico. Isso já traz, desde o início, uma dificuldade que eu diria muito grande. Imaginem uma mesa de negociações, né, envolvendo, eu penso sempre, numa cabeceira, o representante da União, na outra cabeceira, pequenininho, o representante dos contribuintes. Bem pequenininho. Bem pequenininho. E em volta, os 20 estados, os 27 estados computando o Distrito Federal. Né? E mais os 5.560 representantes dos municípios, que não poderiam ficar de fora de uma reforma constitucional no Brasil, reforma tributária. Então vejam os interesses regionais que são contenciosos, em grande parte, entre municípios, entre estados e municípios, entre União e estados, entre União e municípios. Vejam no que daria essa reunião. Por isso, não deu os primeiros passos qualquer reforma constitucional. Eu me lembro que, numa das mais veementes em termos de movimento postulando uma reforma tributária, ocorreu uma passeata aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, em favor do imposto único. E quem pensar dois minutos vê que é uma coisa intangível, principalmente num país com essa complexidade jurídica, com a nossa complexidade histórica, institucional, quer dizer, absurdos. Entretanto, mobilizaram pessoas físicas e jurídicas e houve esse movimento. Nada. E em que pé está hoje? Está absolutamente parada a iniciativa de uma reforma constitucional. Agora, por que a União não tem interesse? Porque, vejam, saiu anteontem, se não me engano, saiu sexta-feira, a União novamente bateu o recorde de arrecadação em termos reais. Ela quer reforma para quê? Se da parte substancial ela não tem que dar um tostão para estados e municípios, na parte das contribuições de intervenção no domínio econômico, se ela controla tudo isso, se ela tem um poder de movimentação política inquestionável, quando ela assumiu o crédito perante os estados e municípios, ela estabeleceu uma situação que é irreversível. Vejam, a dívida dos estados e municípios é uma dívida tida por muitos como impagável. Então começa por aí. Os estados e municípios devem à União quantias imensas, vultosas, impagáveis para muitos. Alguns acham que num prazo muito esticado é possível, que São Paulo é o maior devedor. O município de São Paulo é o campeão. Eu vi os números, a assessoria do Senado é de primeiríssima categoria e trazia os números atualizadíssimos e a todo momento eram solicitados e traziam elementos preciosos. Eu vi uma coisa impressionante, porque num dos pontos em que esse desequilíbrio, essa desorganização total da federação aparece, um deles eu até anotei aqui os 4 pontos. A dívida dos estados menos, dívida impagável. O Supremo tem muita força, mas não para cumprir uma missão fundamental para uma federação, isto é, assegurar, a ter instrumentos e ter decisões que assegurem a convivência isonômica entre as entidades federadas.
ele tem se mostrado impotente perante esse problema, diante desse problema. E o que ocorreu? O Supremo não estava satisfeito, não está satisfeito, ninguém está satisfeito com os critérios inerentes ao desequilíbrio regional, socioeconômico das regiões. Os critérios antigos, os critérios que existem até agora, não são suficientes. E ele registrou isso e deu um prazo de 6 meses. Esse prazo já se exauriu e agora ele deu um outro prazo. Vê-se que estamos todos meio desorientados. Outro, a disputa desordenada pelos royalties do petróleo. E outro, a guerra fiscal totalmente fora de controle. Mas quanto aos royalties, eu vi uma coisa que me impressionou muitíssimo. O município de Campos, que produz muito petróleo, eu pensei comigo, o município de Campos deve estar cheio de dinheiro, deve estar realizando obras públicas de todas as maneiras. Os números são tão grandes, esses que eu vi, e são números do ano passado, são tão grandes que o digitador teve que diminuir o tipo para o número caber numa folha. Bom, então eu comentei com o economista que estava ao meu lado, o professor Rezende, ele disse, bom, o município deve estar nadando em dinheiro. Aí ele disse, não, ocorre que uma parte dessa importância fica para pagar o serviço da dívida. Outra parte fica para pagar uma parcela da dívida. Outra parte fica por conta dos projetos da União de obras no município de Campos, que a União estabelece ao seu talante e depois, com esse dinheiro, vai sendo realizada a obra. E sobra, então, uma parcela pequena. Vejam só o que está ocorrendo. Muito bem. E a guerra fiscal? Quem é que resolve o problema da guerra fiscal? Qual é a instituição no Brasil que deu um passo efetivo, que teve condições de tomar? Todos nós reclamamos da guerra fiscal, não há dúvida. E o professor Roque assinalou que a guerra fiscal não é só de CMS, há a de ISS, de IPVA. Existe guerra fiscal em todos esses setores. Pois bem, nada de solução a esse respeito. Eu escrevi, juntamente com o Dr. Ives Gandra, um trabalho sobre guerra fiscal. E tocamos nesses assuntos, utilizando essa experiência que tive na comissão, nessa comissão de especialistas, que entregou o seu trabalho, aliás, um trabalho, modéstia à parte, não por minha causa, evidentemente, mas muito bem feito, muito bem organizado. Eu tive a oportunidade de aprender muito com os outros 2 juristas, um deles é o professor Barroso, que está no Supremo agora, e com os administradores da coisa pública, especialistas, entre eles Everardo Maciel, né, que não é formado em Direito, é biólogo, não é geólogo, mas que aprendeu pela prática a falar a linguagem jurídica. Veja, 4 anos como secretário da Fazenda do Estado de Pernambuco, mais 4 anos como secretário da Fazenda do Distrito Federal e mais 8 anos como secretário da Receita. Falando, uma pessoa inteligente, interessada, dialogando, pronto. É como soltar alguém em Berlim e ir buscar daqui a 16 anos. Certamente ele chegará falando bem o alemão, né? A não ser que tenha problemas. Mas nesses países, quando alguém diz, fulano fala tal língua que é muito difícil, eu digo, mas nesse país existem os débeis mentais que se comunicam. Que língua eles falam? Né? No Irã, na Alemanha, na França, que língua falam os débeis mentais que se comunicam? A língua dos seus países, né? O que mostra que
que isso não é algo tão especial. Mas bem, esses quatro itens foram verificados, quantificados. Nós pedimos, por exemplo, qual será o impacto fiscal de um aumento de alíquota nesse campo. Depois de 20 minutos, a assessoria do Senado trazia um mapa, um especialista, um técnico que projetava a evolução e ficava explicando. Então, se aumentar tanto aqui, a renda per capita, e assim nós pudemos ver como anda esse problema no Brasil. Se me perguntarem hoje qual é o grande problema do Brasil, se será a inflação, a corrupção, eu diria é a federação. A federação é o grande problema do Brasil. Vejam o que diz aqui o professor Celso Seixas Ribeiro Bastos, que foi meu colega desde o Colégio São Luís, em São Paulo. Depois ele foi estudar na França, voltou depois de muitos anos, desiludido com direito. Nos encontramos na Fundação Getúlio Vargas, estudando administração de empresas. E lá começamos a dar valor ao direito. E estudar direito até que isso aqui é uma observação entre parênteses, até que resolvemos fundar um escritório de advocacia. Eu, o professor Celso Bastos, Michel Temer, que hoje é vice-presidente da República, e José Eduardo Bandeira de Mello, irmão do Celso Antônio Bandeira de Mello. Nós éramos 4 advogados e tínhamos um cliente só. Uma causa horrorosa, porque era um filho que negava alimento à sua mãe. Mas tinha que ser defendido, etc. Nós éramos mal recebidos do fórum, mas tudo isso fazia parte. Como nós tínhamos um cliente só, e disputávamos no palitinho para ver quem atendia o cliente, cada vez que ele chegava, ao nosso escritório compareciam à tarde o Geraldo Atalib e Celso Antônio Bandeira de Mello, e que ficavam discutindo sempre os problemas inerentes ao direito, né, à coisa pública. Eu me lembro que, às vezes, o Celso Antônio olhava 3h30 da tarde, mais ou menos. Mas o que é o Estado? E o Atalib, esse, aquele, e nós não dávamos muito palpite, que era memória, né? E ficávamos encantados com aquela discussão que levava horas. Até que um belo dia, eles disseram, olha, o professor Geraldo Atalib me convidou para ser assistente de Direito Tributário na PUC e convidou o Michel para ser assistente de Direito Constitucional na PUC também. Ele acumulava as duas matérias. E o professor Celso Antônio convidou o Celso Bastos para ser assistente em Direito Administrativo. Ele não começou como constitucionalista, ele começou como administrativista. Né? Então, isso, agora eu fecho parênteses, né? Para dizer o seguinte, que hoje eu digo sinceramente, o grande problema é esse desequilíbrio. O professor Celso Bastos, eu até trouxe aqui palavras dele, que não estou encontrando, mas espero que vocês, os senhores todos, acreditem no que eu vou dizer. Celso Bastos, pronto, encontrei. É muito provável que nenhum outro princípio tenha sido tão fortemente degradado quanto o federativo. Aconteceu com a federação aquilo que acontece com certas verbas da educação e da saúde. Ela tem até uma certa expressão no orçamento, mas depois no trajeto até os postos de saúde, até as escolas, as importâncias vão se depreciando e ou não chegam, ou então chegam muito diminuídas. Então, diz ele, é muito provável que nenhum outro princípio tenha sido tão fortemente degradado quanto o federativo. A autonomia estadual é uma irrisão, pois os Estados-membros
não tem condições de sobreviver financeiramente sem o apoio do governo federal. A União, com esse poderio todo, ela pressiona, e ela sabe pressionar. Eu estive numa micro-reunião que fizemos em São Paulo para preparar uma grande reunião lá em Brasília, com o economista, uma pessoa competentíssima, Bernardo Api, e eu disse, mas que absurdo, e reclamando sobre isso, ele disse, mas Paulo, é que os estados e municípios não sabem gastar, não sabem gerir a coisa pública. Eu disse, mas de onde vêm os quadros da União? Vem de um outro estado fora da União? Não é? De onde vem, se não dos estados e dos municípios? Eles não, a União tem que tutelar, tem que... Não é isso que diz a federação. A organização jurídica da federação pede não, exige outra coisa. Então, muitos dizem, mas não há um modelo de federação, e isso não nos autorizaria a dizer que o Brasil está fugindo, está se distanciando desse modelo, porque há muitas federações, não há dúvida, há muitas liberdades também. Quando nós encontramos um mendigo debaixo da ponte, ninguém ousaria dizer que ele não é um homem livre. Ele tem liberdade de ir e vir, etc. Então ele tem liberdade, só que é um pouco diferente a liberdade que ele tem de outras liberdades que nós conhecemos. Assim é a Federação Brasileira. A Federação Brasileira está desgastada, está depreciada, está degradada, como disse o professor Celso, e que vai mais além. Atualmente é uma tendência à centralização do poder, e a busca pelo federalismo é muito mais retórica que prática. Nós estamos aqui, e eu achei oportuníssima a escolha desse tema, não poderia ser melhor, já que eu acabei de confessar que, para mim, é o grande problema do Brasil é a federação. Esse desequilíbrio, esse desajuste, que sai provocando uma série de problemas. Por exemplo, guerra fiscal. Vejam que problema. Ninguém consegue resolver. Guerra fiscal. Distribuição dos royalties. Como é que vai ficar distribuído se os estados estão todos descompensados? Se os estados estão todos em desarmonia? Se estão se retalhando? Como é que nós podemos fazer uma distribuição proporcionada, adequada, apropriada dos royalties, do petróleo? Depois, como é que vamos resolver o problema da dívida dos estados e dos municípios para com a União? Quais são os padrões para definir o serviço dessa dívida? Não podemos deixar esses que foram adotados quando da celebração do acordo. E será que eles vão ficar eternamente nessa posição de devedores? Nós sabemos quem tem supremacia econômica, tem a supremacia política também, e essa supremacia econômica e política foi consagrada nos termos da Constituição de 88, basta ver pela distribuição das competências tributárias. A Constituição, a União, a bem da verdade, pode criar o imposto que bem lhe aprouver, seja na sua faixa de competência privativa, seja na sua faixa de competência residual, basta que o imposto seja não cumulativo e não tenha hipótese de incidência ou base de cálculo iguais aos impostos previstos nessa Constituição. Então depende do gênio criativo da União, ela cria o imposto que quiser. E quando ela não quer criar imposto para não causar um mal-estar e para não ter que se submeter ao regime rígido que a Constituição estabelece para os impostos, ela cria uma taxa com nome de imposto. Assim ocorreu com a taxa rodoviária única, que está nas raízes do IPVA. Na verdade, é no Imposto sobre Veículos Automotores, que começou sendo cobrado como taxa rodoviária única, vejam só. Taxa de melhoramento dos portos,
taxa de beneficiamento da Marinha Mercante. Então, vejam como a União, depois, quando o Judiciário chega a um determinado ponto e mostra e demonstra que aquilo não pode ser uma taxa, pronto, mas aí a taxa foi cobrada e cria-se aquele problema imenso de não se mexer, ou não se polir, é o termo mais adequado, com o erário, né? Não se pode mexer com o erário passa a ser, a preservação do erário passa a ser um princípio mais forte que todos os princípios, em confronto com a legalidade, com a anterioridade, com a irretroatividade. Não, mas o erário não pode ser. Um dia desse, um advogado foi procurar, há uma questão em São Paulo, no Tribunal de Justiça, em que uma pessoa física seria credora por uma série de problemas de direito material e de direito processual também, porque o Estado perdeu o prazo de mais ou menos 4 bilhões de reais, que é do Estado para pagar essa dívida. Aí faz o Estado. Na defesa do erário, ninguém tem a coragem, ninguém tem. E eu não estou censurando, né, porque é uma quantia imensa, uma quantia impressionante. Numa pessoa física, então veja, nós chegamos a distorções desse teor. Eu acredito que esse tema, repito, seja um tema de superior importância. Nós passamos por alto, principalmente porque a concepção jurídica de federação é algo muito cara, muito valiosa, muito preciosa para todos nós juristas. Vejam que belíssima aula deu o professor Roque falando da federação. Dá gosto ver aquela isonomia, aquela harmonia, da união, os estados a qualquer momento podendo dissentir da união e portanto, disputar com a união certas prerrogativas jurídicas, etc. Nada disso existe. Aqui existe uma pressão surda, mas efetiva. E não que eu seja contra a União, porque a União é a união dos Estados, é a União Federal, o professor Roque acaba de assinalar. União sozinha não existe. Quando o professor Bernardo Api, que eu renovo, é de uma competência assim enorme, ele disse, mas se a União não fizesse isso, né, não chamasse para si a responsabilidade dos débitos dos estados e municípios, os estados todos iriam à falência. Eu digo, muito bem, então a União iria à falência, porque é a união dos estados, é a união federal, não é a união sozinha e depois aquela multiplicidade de estados, 27 computando o Distrito Federal, com pessoas isoladas, além dos 500 e tantos, dos 5.500 e tantos municípios. De modo que eu disse uma série de coisas que são mais reflexões sobre esse período em que eu fiquei na comissão de especialistas lá do Senado, que aprendi muito com os juristas, não há dúvida, mas muito mesmo com os economistas e com os administradores da coisa pública, pessoas com larga experiência. Então, em função disso, que eu aproveito essa oportunidade, e a oportunidade belíssima que os promotores desse evento tiveram, de se lembrar desse tema que não podia ser mais atual. Muito obrigado a todos pela atenção.